Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre a necessidade da reforma íntima. Devido à falta de interesse da ciência e da filosofia pelos assuntos religiosos, a religião tem conduzido o homem em sua evolução moral, proporcionando-lhe o conhecimento religioso e estabelecendo padrões de comportamento para seus seguidores. Geralmente, as religiões recomendam a seus adeptos padrões de comportamento e prescrições absolutamente iguais para todas as pessoas. Conselhos que resultam impraticáveis, porque as pessoas são diferentes. Daí a causa de um desapontamento quase geral e inevitável quanto à validade de tais recomendações. As pessoas têm estágios evolutivos próprios e exclusivos, com entendimento, compreensão e capacidade de realização que variam de pessoa para pessoa. Dessa forma, qualquer preceito que seja igual para todos se torna impossível de ser adotado e cumprido. A doutrina espírita revela que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e que, a partir da sua criação, iniciam o seu aprendizado e desenvolvimento intelectual e moral por meio de um processo contínuo e compulsório ao longo das reencarnações. O desenvolvimento intelectual consiste, de uma maneira geral, no estudo e na adaptação às leis materiais, às leis naturais que regem o mundo e tudo o que nele existe. Realização essa efetuada pela aquisição de conhecimento, pelo desenvolvimento de aptidões, enfim, pela adaptação ao meio em que vivemos, transformando, facilitando e melhorando as condições de nossa existência, através do trabalho, o que aos poucos nos capacitará a obras de níveis cada vez mais elevados. Chamamos de sabedoria essa aquisição de conhecimento, de aptidões, da experiência que nos dá os conhecimentos e condições de agir em nosso habitat, criando situações de vida cada vez melhores. Por sua vez, o progresso moral consiste no estudo, descobrimento e adaptação às leis que governam o espírito, quais sejam as leis da fraternidade, da caridade, do entendimento, da cooperação, da compreensão e dos auxílios mútuos. Ou seja, todas as leis morais, com o que adquirimos virtudes, qualidades que nos possibilitam a convivência em regime de harmonia e fraternidade com aqueles que conosco vivem, em graus de perfeição cada vez mais elevados. Chamamos de amor a esse desenvolvimento de qualidades e virtudes que nos possibilitam a convivência com nosso semelhante, com nosso próximo, em regime de cooperação, fraternidade e auxílios mútuos, tornando-nos exemplos para os companheiros de jornada, construtores da harmonia e da prosperidade para a nossa sociedade. Em nossa sociedade é comum notarmos espíritos que já progrediram muito em termos de sabedoria, sem o correspondente progresso nos domínios do amor. São as grandes inteligências, com imenso potencial de realização, mas sem nenhuma preocupação com o seu próximo, com suas necessidades, nem percebe e mesmo nem guardam nenhuma comiseração pelo número imenso de necessitados que estão à sua volta. Por outro lado, o maior contingente se constitui de espíritos
ainda em estágio rudimentar de evolução, tanto intelectual quanto moral, o que os situa nas piores condições da vida material, sem possibilidade imediata de ascensão às situações privilegiadas dos mais evoluídos. São os abandonados pela sorte, os sofredores, os doentes e miseráveis de nosso mundo, que, somados àqueles que se encontram em processo de expiação e de provas, constituem o imenso contingente dos necessitados. Em nossos dias, com o extraordinário desenvolvimento da ciência e da tecnologia e com a predominância dos conceitos dogmáticos guiando a maioria das religiões, a falta de religiosidade domina a maior parte de nossa sociedade. Disso resulta a situação atual de dor e sofrimento que impera na humanidade. É uma situação onde os valores morais perderam o sentido, onde a insegurança é generalizada, onde o respeito pela vida humana perdeu todo o seu valor, onde a propriedade e os direitos não são mais respeitados, onde os deveres são esquecidos, onde prevalece a lei do mais esperto e do mais forte, onde a dor e o sofrimento do próximo passam despercebidos ou ignorados de propósito. É a lei da selva, onde sobrevive o mais forte, o mais apto, o mais esperto. Mas não somos feras, nem tampouco vivemos uma vida na selva. As leis que nos governam, estatuídas por Deus, que é infinito amor, são leis de amor, de cooperação, de fraternidade, de caridade, de compreensão, de honestidade, de respeito, enfim, leis de auxílios e respeitos mútuos. Contudo, a compreensão, a aceitação e o cumprimento de tais leis não podem ser impostas por leis ou decretos, nem tampouco por meio da força bruta, mas apenas pelo exemplo vivido. O único caminho para eliminar essa lamentável situação é a reforma íntima de toda a sociedade, através do ensino e da prática das lições evangélicas de Jesus, educando e preparando convenientemente as gerações futuras. É um trabalho de longo prazo, onde a exemplificação e a honestidade são essenciais. É a tarefa da coligação espírita progressista: estudar e servir, o nosso lema. Muita paz a todos e até amanhã.